você que está acompanhando aqui o canal do Em Pauta Bagé no YouTube ou o canal do Em Pauta Bagé também no Facebook, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos aqui com o Em Pauta Bagé Entrevista e hoje o nosso papo vai ser com o advogado Raul Feijó. Aliás, meu amigo de longa data. A gente teve a oportunidade, né, de se conhecer através de uma situação triste, na verdade, né, Raul? Isso eu não sei por que a gente esconder também, né? Foi aquele trágico acidente lá em 14 de maio de 2001, né, um ônibus da empresa Ouro e Prata. À época o Raul perdeu a esposa e, enfim, né, aquelas situações de imprensa, a gente teve que correr atrás de informações. O Raul, à época, atuava na Brigada Militar, nos passou todos os detalhes, todas as informações, enfim, foi uma situação horrorosa, mas que, enfim, né, talvez até pelo tratamento que a gente teve, né, se entender aquela condição, a gente acabou ficando amigo. Depois, por essas ironias do destino, o Raul acabou indo para o ramo do direito, né? E todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, minha mãe foi professora, inclusive, na Faculdade de Direito da Unicamp durante muito tempo. O Raul hoje exerce a advocacia e ele está aqui hoje para colocar algumas situações que estão o deixando bastante descontente. Principalmente algumas situações que envolvem os direitos dos advogados e, propriamente, a Casa do Advogado aqui em Bagé, que é a subseção local. Desde já eu quero oferecer aqui o espaço à disposição também para a subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, a figura do Dr. Luiz Mariano, que é atual presidente, enfim, para que, se achar necessário, colocar a sua versão a respeito dos fatos. Mas, por outro lado, a gente também traz aqui a versão do Raul, entre outras coisas, porque ele nos dizia, agora eu vou perguntar justamente isso a ele, que muitas vezes acaba não tendo as respostas. Então ele pediu auxílio, no caso, para tornar público essa situação, e a gente vai fazer isso no formato de entrevista. O que está acontecendo, enfim, o que está te levando a esse descontentamento de, inclusive, tornar pública esta situação, que acaba, enfim, né, descontentando não só a ti, mas como também, a gente sabe, alguns colegas, sobre fatos que envolvem, por exemplo, eu cito aqui uma questão do convênio com o IP, que acabou sendo anunciado e acabou não se tornando realidade, e o próprio estado do prédio, tá? Aqui são só alguns tópicos, enfim, a gente vai abordando aqui ao longo da entrevista, mas esses dois eu acho que são principais. E a demora em respostas para ti, né? Que isso é o que te levou a me procurar para a gente bater esse papo, fazer essa entrevista e tornar esse fato público. Antes de mais nada, muito prazer bater um papo contigo aqui, mesmo que seja uma circunstância, enfim, diferente. Eu procurei, estou tentando fazer o melhor, tornando pública essa situação, né, para o público-alvo específico que eu estou levando, que é os colegas advogados em Bagé, de questões que foram tratadas como vitórias históricas, né? Então eu estou, né, buscando informações, o direito do uso da palavra na própria instituição, que se diz democrática, e além dessas respostas, toda a informação que não me entregue de uma forma que eu diria satisfatória. Satisfatória. Eu começaria ali mais por um cavalo de batalha, como a gente diz, né? A gente viu aquilo e disse, peraí, como foi dado como uma vitória histórica e nunca saiu do papel, né? Porque lá em 2021 constava como vitória histórica, assinada, tudo. O que tem motivo? O que foi assim, ó, digamos assim, o fósforo que foi riscado para que tu colocasse isso à tona? Uma vitória histórica. Tu citasse agora. Olha, qual dessas vitórias que foi anunciada e que acabou não se concretizando? Essa do IP seria a primeira que eu vou abordar, porque eu tive um descontentamento ainda, porque eu fui recebido pelo colega
Marcelo Marinho, que era presidente na época, e pedi para atuar junto, já estava chegando de Porto Alegre, né, já deixado de advogar lá, e olha, vamos somar. Estou com tempo disponível e entendo que tenha sido não por ele, porque quando mudou a gestão, entendi que houve uma animosidade com a minha pessoa, né? Simplesmente por questionar. Olha, eu queria saber, olhar os projetos, né, de determinada comissão, como é que eu posso, como é que a gente vai trabalhar, e daquilo ali virou, assim, uma forma humilde de tratar o advogado, mas tem coisa nova. E aí, como vinha já as eleições, veio as promessas, tudo, e começou a andar as gestões, né? E eu vi, não, peraí, mas tem promessas aqui que não se cumprem. Tipo, essa questão do IP, e até uns dizem, mas o IP tá ruim, o IP tá mal das pernas. Eu tenho o IP da época que eu era servidor público, para mim tá tranquilo. Eu conheço colegas que têm o IP e não abrem mão, né? E tem, além disso, colegas que querem o IP, né? Bem ou mal, é a opção da pessoa. E em 2021 foi dado como uma vitória histórica, só que até hoje, 2025, né, 2021 a 2000, acho que falei certo antes, né, 2021 a 2025, não há nenhuma informação a respeito da adesão, da possibilidade de adesão. Teve colegas que ligaram para lá e disseram que nem contrato tinha. Então, eu acho interessante porque era uma perspectiva, né? Até pela própria gestão que vinha na continuidade. E o que aconteceu? Tu obtivesse informações sobre Não. o que levou a essa ideia não ter sido colocada em prática? Eles alegam que é a pouca adesão, a adesão dos advogados, né? Olha, porque aí o valor fica mais alto, foi o que eu entendi, foi o que eu consegui entender, porque não me foi passado nada escrito. E eu estou requerendo e vou continuar requerendo. Eu quero saber qual foi a proposta. Para mim é tão simples, porque a OAB, eu entendo que ela, como gestão, porque o gestor não existe hierarquia entre advogados. O gestor, ele é alguém que está lá por livre e espontânea vontade, né? Que se sujeitou a um pleito, e desse pleito ele teve êxito, quando concorre contra a chapa, ou quando é chapa única, é só a chapa que existe. E no caso, isso é até uma questão mais estadual, nem tanto aqui da subseção. Então, eu quero saber o valor, qual é o valor que o IP cobrou, no caso. Deu a proposta, não fez. Olha a proposta, já que existem outros convênios, qual é o valor do convênio que é tão bom quanto o IP, e isso foi protocolado. Tu pode até me corrigir. Eu quero a resposta desse protocolo, eu sou advogado. Se o advogado vai num órgão público, vai na justiça, peticiona, protocola, e não é respondido, não é um desrespeito à prerrogativa, então, dentro da própria instituição, a instituição não tem que me dar resposta, não tem que dar o exemplo do que ela cobra? Tu sabe que o que eu ia te perguntar é o seguinte, eu me lembro que o IP surgiu, é claro, como surgiu restrito aos servidores estaduais. Sim. Depois houve a possibilidade de eu fazer convênios com as prefeituras e depois com entes privados. A gente sabe aqui em Bagé que algumas instituições, inclusive, negociam com o IP essa possibilidade de credenciamento. Mas no teu caso específico, ou no caso, né, que tu estás aí questionando, foi uma possibilidade de uma parceria com a OAB, Exato. Isso em nível estadual, Exato. E acabou não se concretizando e teria sido uma bandeira de proposta eleitoral durante o período eleitoral. Eu não boto porque foi antes das eleições e eu não me recordo se isso foi colocado como... Não, é só para tirar dúvida, claro. Seria leviano em falar isso. Claro, claro. No entanto, está lá como vitória histórica, não é? Foi colocado como um projeto que já vinha há muito tempo da OAB,
E quando foi anunciado como, olha, está assinado, vitória histórica, bom, o que falta? Adesão. Vamos largar para o pessoal, né, para os advogados, para os colegas, para eles aderirem. E tu oficiasse a OAB estadual sobre isso? Sim, eu tenho um requerimento, um protocolo, um requerimento, e fiquei questionando, eu quero saber. E o que te responderam? A única coisa que eu tive não foi formalizada, e não foi formalizada porque isso não depende de Bagé. Bagé já me disse que não depende de Bagé, depende de Porto Alegre. Questão da competência para isso. No entanto, não me foi dito nada. O que teve aqui foi uma chamada reunião aberta, que vieram aqui para inauguração de uma peça ali no presídio, ali, do parlatório, e depois ia haver uma solenidade para um colega na Câmara de Vereadores, e eu entendo que o período de perguntas na reunião aberta não foi satisfatório. E o que foi me dito lá foi que a ideia era que ainda não tinha um contingente de advogados para fazer, para aderir, né? Eu ainda sigo. Qual é o prazo, quando poderá ocorrer a adesão, independente disso. A pessoa vê lá qual é o melhor plano. Muita gente, colegas me abordam e perguntam, e o IP, quer dizer, o pessoal tem interesse. Eu tenho IP da época e está muito bom, está muito tranquilo. É só dizer. Ou então, a ordem diz, né? A BRS diz, olha, não é mais, as coisas mudaram, não vai ter. Ou vai ter, a adesão é assim. Mas digam, respondam, os advogados querem respostas da gestão. A gestão tem a obrigação de responder. Qual a gestão não presta informações? Né? Bom, quando os órgãos públicos são fiscalizados por TCU, a gente, quando tem as contas da gente, tem a Receita, todo mundo presta conta. A OAB tem que prestar conta para o advogado. Tu está questionando, por exemplo, inclusive, participação que convoquem mais assembleias para que os advogados possam se manifestar. Isso também... Isso aí eu digo o seguinte, existem momentos... Sim, eu penso o seguinte, do mesmo jeito que tu tens alguma reclamação, de repente tem alguém, até para fazer um elogio, mas não tem a oportunidade que isso... Eu já fiz elogios para a ordem, fiz elogios para 2 colegas de Porto Alegre e fiz elogio para o pessoal que como chamam os colaboradores aqui, que são pessoas que não são advogados, mas trabalham ali e para mim tem uma relevância dentro da instituição. É a presteza, né? Pelo atendimento que eu respeito muito, né? Então eu digo assim, que existe essa necessidade. Então existem momentos oportunos. E um momento oportuno que eu requeri também foi agora na posse da nova gestão, né, da diretoria e do conselho do triênio 2025-2027, para que eu tenha direito ao uso da palavra. Até porque eu tenho um vídeo do presidente da OBRS dizendo que o lugar de advogado é na tribuna. Né? Sempre quando há uma tribuna, o advogado tem que usar a tribuna. Então, por coerência, eu estou pedindo o uso da palavra. Aí vão dizer, não, tu tem que ver o seguinte, se todo mundo pedir, não, todo mundo não pediu. Da outra vez que eu solicitei, só eu solicitei, fora as pessoas convidadas. Dessa vez, novamente, eu estou requerendo, está próximo, eu estou pedindo, requeri, e acredito que dentro de uma instituição democrática exista a dita empatia e de uma OAB para todos, que seja dado, né, o tempo possível ali, disponível, assim como aos demais, para que o colega questione. Não há momento melhor, mais oportuno, de quando estão reunidos autoridades, estão reunidos os colegas das gestões locais e estadual, para que a gente possa abordar questões relativas ao OAB.
E essa solenidade, se eu não me engano, está marcada, eu estou puxando de cabeça aqui, 27 de março. 27 de março. Aqui em Bagé, E já está requerido no Clube Cantegril. Exatamente. Eu requeri lá para a OAB, ainda para o atual presidente, quando ele estava ainda nas eleições ali, que ele, não me recordo se ele já tinha ganho as eleições, estava na condição ainda de tesoureiro, que eu fiz um pedido em 2024 e tornei a fazer o mesmo pedido agora em 2025. Já tivesse retorno? Não tive retorno dessa possibilidade do uso da palavra, que eu acho que numa instituição democrática, e quando o colega pede, e com o entendimento que o lugar de advogado é na tribuna, creio que deve ser deferido. Então, aguardo. Bom, Raul, além dessas questões, tu me dizias aqui fora do ar, e agora eu vou ter que questionar, sobre a situação do prédio da OAB aqui em Bagé. Principalmente, eu vou pegar ali duas partes, tá? Onde funcionou uma academia pela Rua Caetano Gonçalves e pela lateral, onde era o Departamento de Tradições Gaúchas. Eu até dizia para ti fora do ar, eu me lembro da atuação à época, do Dr. Reginaldo Gasso Rodrigues, que comandava aquele DTG da OAB, e depois que ele saiu, eu confesso que eu não tive mais notícias, e agora, enfim, as informações que a gente tem é que o DTG não está em operação, não está em funcionamento. E tu estás preocupado porque tu acha que aquilo pode ser utilizado para outras finalidades de interesse da OAB, é isso? Exatamente, eu questionei a OAB, e venho questionando, né, desde a gestão passada, a utilização desse prédio, né, que tinha uma placa de alux, mas estava na condição, vamos dizer, semelhante que está agora. E agora eu fiz um vídeo, mandei lá o vídeo para os colegas, mandei no grupo dos advogados, que eu entendo o estado deplorável. Um estado de um prédio da OAB que não representa a ordem, né? E aí eu vejo que a festividade desse posse, creio que pela segunda vez, se não estou equivocado, porque agora eu acho que a outra também foi, vai ser no Cantegril, que é um clube aqui de Bagé, e nós temos um prédio caindo. Caindo no sentido ali, a porta está feia, está desleixado. Aí alguém pode colocar, porque tem as placas solares que colocaram lá. Sim, e o prédio? Quer dizer que o prédio agora é aparo de placa solar? Vergonhoso, vergonhoso. Né? Eu me lembro que algumas solenidades de posse foram realizadas lá, e alguns eventos, como por exemplo o lançamento de campanha do agasalho, eu me lembro de ter ido até. Bom, eu não me recordo. Fazer cobertura, talvez seja o tempo que estivesse em Porto Alegre, mas alguns eventos de caráter comunitário realizados lá no centro de convívio da OAB. Que é um espaço relativamente grande, talvez não sei se comportaria hoje pela quantidade de advogados. É que tem um salão ali que está funcionando lá, no outro prédio ali, fica, é o mesmo prédio, mas é ao lado, né? E tem o lado esse que está, eu entendo que é onde funcionou a academia. Que está muito a desejar. E considerando que nós temos, né, na OAB o Dr. Fara, que é um colega que é tesoureiro, foi presidente da ordem, salvo equívoco, era responsável na gestão passada pelas subseções, eu acho que seria interessante um olhar, né, para essa subseção, né, que é de sua origem. Né, porque nós podíamos usar ali, eu já questionei várias vezes, aí informalmente, um estacionamento para os colegas, um salão, quer dizer, a gente está fazendo uma festividade no Cantegril e aqui tendo um prédio do lado ali onde funciona a sede, atirando. Então, eu não acho coerente. Não acho coerente. O que está? Qual é a dificuldade? E uma coisa que me surpreendeu na resposta, porque a OAB Bagé que me deu algumas respostas. Nesse ponto, alguma resposta pelo menos que tivesse. Que eu questiono, que é a questão, é que não foram, todos os meus, alguns foram respondidos. Eu tenho um protocolo de 2022 de uma sugestão feita lá para ver
na esfera estadual que não me foi respondido até hoje, 2022. 3 anos. Questão de isenção para alguns colegas, é uma questão de debate. E aí, me fugiu, desculpa, eu estou bem... A questão Era a questão dos prédios que a gente estava falando. né? Ele Onde funcionou a academia. Onde funcionou a academia ali, e não vejo ter um movimento, uma atitude para que aquilo ali mude. Vai mudar, não vai. Da outra vez tinha, como eu falei anteriormente, estava para alugar, mas não aluga, do estado que está. Então fica complicado. Eu acho que seria uma questão a ser observada. Recordei da resposta que me foi dada, que o prédio seria da seccional RS, quer dizer, da OBRS. A estrutura, no caso, o conjunto ali dos prédios. Só que eu fui no registro de imóveis há algum tempo atrás, e creio que ainda está da mesma forma, consta como da subseção Bagé. Então o prédio é de Bagé, é da subseção Bagé. Porque eu discuto umas questões, que não é o caso agora, de autonomia das subseções, de não centralização de algumas coisas, que seria uma questão de debate. No entanto, eu observo isso aí e o prédio, no meu ponto de vista, porque se a minha casa está no meu nome no registro de imóveis, ela é minha, né? A não ser que alguma coisa mudou, que existe alguma coisa que a gente não sabe, no contrato, a OAB Bagé, o prédio é da OAB Bagé. Até que me respondam comprovando diferente, porque o documento do registro de imóveis diz outra coisa. A não ser que o documento tenha medido. Bom, eu vou te fazer uma pergunta com base no que tu está colocando, que eu vejo alguns amigos meus advogados já fizeram essa pergunta, inclusive uma vez eu já encaminhei, na época o Dr. Marcelo Marim, que era o presidente da OAB. Há muitas reclamações dos sistemas eletrônicos, dos processos eletrônicos. E eu me lembro que certa vez, essa pergunta, como eu repito aqui, essa eu encaminhei, à época, o Dr. Marcelo era o presidente, sobre a questão do EPROC, que o pessoal dependia e caía o sistema, e aí o advogado tinha dificuldade, e aí o fórum alterou o horário de funcionamento, e aquilo, segundo que me foi relatado por advogados, causou prejuízos, né? Eu quero saber qual é a tua visão. Não sei se tem algo a ver também em relação a isso, mas o pessoal se sentia assim meio, assim, não vou dizer abandonado, que seria um termo muito forte, mas que não tinha para quem recorrer, tá? Como profissionais da área do direito. Bom. E eu sei que alguns advogados têm esse tipo de reclamação até hoje. Então não sei se isso aí também é uma situação que... Porque a questão dos processos eletrônicos me parece também um problema comum a boa parte dos advogados. Olha, no sentido de tomar uma ação mais efetiva, seria isso? Exatamente. Como diria, eu tenho até atuado pouco ultimamente. Estou mais numa atividade rural, vamos dizer assim. Mas tenho o exercício da função, da atividade, né? Em alguns casos, as pessoas me procuram. A tua OAB está em dia. Eu creio que eu tenha sido o primeiro a pagar esse ano. Tá? Inclusive, eu digo o seguinte, assim, para mim poder falar, eu quis me estar em dia com a ordem para que não diga que eu estou litigando em causa própria. Não, eu tenho IP, eu estou em dia com a ordem, então eu me sinto muito à vontade de falar. Eu não sei qual é os colegas que te referia, mas no caso eu também sei de vários colegas. É que eu tenho um problema de ir enfrentar o problema. Eu gosto. Se tem um problema, eu aprendi. As pessoas vão te arranjar um problema e tu vai ter que resolver o problema. Assim dizia meu pai. Então, eu vou. Estou aqui, né? Já me perguntaram, tu tem medo de uma retaliação, uma sanção? Uma punição, no caso. Não tenho. Não tenho porque entendo que estou dentro do meu direito, vou continuar fazendo, né? Qualquer coisa eu torno pública também, não tem problema.
né? Até porque, bem pelo contrário, eu já fiz representações e, e busquei saber qual tinha sido o resultado. E não tenho medo de nenhuma forma de insinuação, que inclusive, se for necessário, eu posso mostrar alguma que já veio, mas vou seguir. E eu tenho um problema, eu fui militar, eu fui treinado para seguir o combate. Eu não vou me arredar do combate. Então, na condição de advogado, eu entendo que também é uma função para quem tem coragem, para quem não é omisso, para quem não é inerte, né? Porque se o cara quer agir dessa forma, eu acho que ele está na profissão errada. Pois Ele não é advogado. eu vou te fazer uma pergunta com base nisso. Mas só para te responder Vai, o por EPROC, favor, do EPROC. sobre o EPROC, realmente, todo tempo tem um colega. O EPROC está funcionando, aí outro diz, não, aqui está, não, lá não está. A gente, e aí isso aí é um pensamento meu, particular meu, a gente virou autuador de processo. Antigamente o processo era físico, porque melhorou o processo. É que eu vejo essa tecnologia de uma forma, tudo está andando, caiu o sistema para tudo. Não tem um sistema alternativo, então junta físico e depois digitaliza, não, é tudo, caiu o sistema, caiu tudo, parou. Aí vem notinha. Só que a população, o cliente cobra o advogado. Ele quer saber por que o processo não está andando. Ele quer saber por que o advogado ainda não entrou com determinada peça. Os caras incomodam, né? Como diz assim, advogado, por exemplo, para a família, nem pensar. É incômodo, né? Se tu resolver o teu serviço, se tu não resolver, tu é o pior advogado do mundo. Essa é uma brincadeira que os advogados têm. Mas eu digo assim, o advogado é cobrado. Então eu entendo que a própria ordem tenha que dar uma satisfação pública a respeito dessas situações. Meu processo não andava. Sim, tivemos a época aí da dita pandemia que parou, né? Tem processo que é daquela época, parou. Colega que vive da advocacia ficou também numa situação difícil, porque o advogado vive de honorários e não recebia, por isso eu fiz um questionamento de isenção para essa época, que não me foi respondido, está dentro do documento aquele de 2022. Então é esse tipo de situação que deixa a gente... Eu fico angustiado pelos outros. Não é bobagem, tu não é. Porque eu conheço colegas que passam dificuldade, né? Não estão, às vezes, não tiveram as oportunidades que a gente teve, às vezes quem está mais acomodado. Então a gente tem que tocar, a função do advogado é uma função social também. Eu estou buscando aqui uma função social, uma função em benefício de uma classe. Entendo que esteja fazendo isso. Até quando eu questiono a questão da anualidade, eu questiono a anualidade, que agora constou na promessa de campanha como que vai haver redução. E redução eu vou bater o pé. Redução é reduzir. Não é congelar, não é não reajustar, não é ter a possibilidade de pagar com desconto. Pagar com desconto é uma coisa, tu não está reduzindo, tu está pagando com desconto, é outra coisa. A OAB está congelado o valor, mas não reduziu. Né? Nós não reajustamos. Não, continua não sendo redução. Porque tu tem vantagens nisso, que tu ganha ali, tu ganha lá. Não é redução. Redução é reduzir. Isso aí podemos trazer até, convido o colega, tanto o eleito na seccional como o eleito na subseção aqui em Bagé, que vem, eu aceito, eu me disponho ao debate, até mediado pelo entrevistador, e o Emanuel está aqui, eu acredito que seria possível, não teria problema nenhum. Eu já me dispus para o debate, eu já fiz o protocolo pedindo debate, eu já fiz, tem. O mais antigo é para o representante estadual. O representante aqui da subseção, eu fiz agora durante o feriado. E fico no aguardo. Eu tenho a documentação, está tudo aí, então eu venho, vamos debater. Muita gente pode estar se perguntando, Raul, se durante todo esse período assim, tu não está literalmente jogando conversa fora, mas tu tem os protocolos
Pelo menos todos. Protocolos eu fiz, protocolos, inclusive uma vez me disseram como eu incomodava com protocolo. Ora, se eu chego informalmente na instituição e não consigo uma resposta, de uma forma, como eu vou te dizer, de uma forma impessoal, de uma forma, a forma que eu tenho é o protocolo. Tem a informal e a formal. Né? A formal é o protocolo. O princípio da formalidade, eu vou formalizar e aguardo. Agora tem que ter um mínimo de prazo, um mínimo de coerência de uma instituição que cobra as demais para que respondam ao advogado, de ela também responder ao advogado. Eu quero a minha resposta. Eu fiz um desafio de um debate ao colega eleito na OBS, lá no grupo eu tenho, ele disse que aceitava, e agora eu fiz o protocolo e estou no aguardo. Creio que nós vamos fazer esse debate. Isso em nível local ou em nível estadual? Estadual e agora em nível local. Nossa, vamos fazer o debate, vem a Bagé, ele tem a possibilidade, ele faz as viagens nas subseções, vem, a gente senta ali, podemos até te chamar, tu faz a gravação, há uma abrangência a todos os advogados, bom, o Raul está falando bobagem, deixa de ouvir aquele vídeo do Raul, não vou ver, o que o Raul fala é uma bobagem. Agora, se tiver sentido, e eu creio que tenha, com a questão de promessas do IP, de redução da anualidade, de por que foi gasto o valor em obra aqui do parlatório, né? Por que o prédio da OAB está da forma como está, por que a dificuldade de isenção. Eu, esses dias, peguei um provimento bem interessante do Conselho Federal, muito interessante, 111, que fala, se eu não estou equivocado, porque eu não estou com ele aqui, relativo à questão de isenção para as mulheres que estão grávidas, para aqueles colegas que vieram a ter alguma enfermidade, doença, acredito, que impossibilite em algumas situações. Então, isso tem que ser divulgado. Agora eu divulgo o IP, ninguém adere. Eu falo da redução da anuidade, não tem redução. E, no meu ponto de vista, não tem, podemos trazer até um contador para discutir a questão. E aí, agora, uma coisa importante, como essa que isenta, né, mulheres na época da adoção e na época da gestação, isso sim tem que ser divulgado. Ah, mas está lá no site da ordem. Não. Essa é a questão, porque às vezes as pessoas têm o direito e não sabem. É para isso que existe advogado. Perfeito, então, Raul. Não sei se tu tem algo mais que tu queria destacar, alguma informação complementar. Mais uma vez, deixa eu só reforçar aqui, né? Obviamente, está o espaço à disposição do pessoal da subseção local aqui da OAB, ou até da subseção estadual, se achar necessário, o espaço aqui à disposição. O Raul já falou da questão do debate, a gente também se propõe, né, a mediar para que fique tempos iguais, tempos justos, aquela velha máxima dos debates que a gente já mediou em período eleitoral, ou seja, pergunta, resposta, réplica e tréplica. É assim que funciona. É assim que funciona no jornalismo. Por exemplo, aqui hoje eu estou abrindo espaço para o Raul. Tem a réplica por parte da OAB. Tem a resposta por parte da OAB. Pode ter a réplica por parte do Raul e pode ter a tréplica por parte da OAB. É assim que funciona em qualquer setor da sociedade que é mais ou menos organizada, né? E democrática. Eu só faria as considerações finais no seguinte sentido, Emanuel. Eu me coloco à disposição, né, do debate com os colegas, né? Deixo claro, bem claro, até porque vai ficar registrado aqui no vídeo, não tenho, a gente não sabe o futuro, mas eu não tenho pretensão de concorrer a cargo, nem de ter cargo. Essa pergunta ficou faltando aqui. Essa questão não tem, olha, não tem. Porque eu, para questionar, para cobrar, como eu estou fazendo agora, e que eu acho que não são muitos que fazem, eu não preciso de cargo e não preciso estar eleito. E assim, ó, a questão, tu está te opondo, não é questão de opor, é só de cobrar o que foi prometido. O que foi e questionar o que a gente entende que não está sendo algo digno da OAB, como é o caso desse prédio, que é uma vergonha. Um prédio com as portas caindo ali, com tapume caindo para trás, fechado,
eu realmente fico entristecido, né? E até tem questões de saber, por exemplo, já que tem placa solar ali em cima, o que retorna para Bagé dessa distribuição de luz, né? Solar, né? Porque Bagé se abastece, mas se as outras, se alguma outra localidade também se beneficia, eu acho que Bagé teria direito ao retorno, até para, quem sabe, arrumar o prédio para ter mais subsídios, né? E uma coisa que eu acho que ia passar e eu queria deixar claro aqui, vamos lá. Nas eleições nós tivemos, se eu não me engano, 500 e poucos colegas votantes. E pelo que eu tenho conhecimento, nós somos mais de 1.000 advogados. O advogado, ele não vota por algum motivo, que ele vai ter que justificar, ou por inadimplência. Eu gostaria, já queria saber o percentual dessa inadimplência, porque isso aí impacta em muita coisa, né, que os advogados estão passando por dificuldades. Então, essa questão da inadimplência é um ponto bem sensível a ser tratado, inclusive, em debate. Agora, um detalhe que eu gostaria também de deixar claro aqui, pelo menos durante esse nosso bate-papo, durante essa nossa conversa, essa entrevista que a gente está fazendo aqui, em nenhum momento tu pessoalizou a situação. Né? A tua questão não tenho. Eu até queria somar. Gestão. Eu quando fui lá no Marcelo, na gestão dele, eu quis somar. Depois eu entendo que eu tenha sido afastado. Agora, eu fui lá, né, eu votei no Mariano. Meu voto é aberto. Da outra vez não votei em ninguém. Anulei. Dessa vez anulei estadual e votei no Mariano por um voto de confiança. Que eu acredito que foi um dos que me tratou de forma como um colega na gestão passada, quando ele era acho que era tesoureiro. O vice também foi uma pessoa bem elegante, ali, tratou de forma bem. Estou indo fazendo os elogios. O Edgar, para mim, que é o ouvidor, é um excelente colega. Eu já tinha dito até que ele tinha que ser um dos presidentes em algum momento, né, doutor Edgar Lucas. Para mim é um grande colega. E não estou fazendo campanha, viu? Aí vão dizer que eu estou fazendo campanha. Estou fazendo elogio aos colegas que atuam ali, que são colegas que tratam com educação, colega, tá? Eu já tive o desprazer de não ser tão bem recebido, tá? Mas o Emanuel me conhece desde a época de brigada, quando estava lá pela Banff, brigava para cima aí, era soldado, não tinha medo, não foi agora como advogado que botei, eu acho que advogado não tem que ter. Depois é melhor ter te entrevistado como advogado da Banff, por algum tempo. Não, era um outro colega, eu não cheguei a ser advogado da Banff. Mas tu era da diretoria da Banff, né? Eu cheguei a fazer parte dos colegas da Banff. Não era bem a Vicente Antônio Mendes Filho, da Brigada Militar. Então é isso, colegas. O que eu quero aqui é ver se eu somo, vejo as dificuldades dos colegas, né? Buscamos aí os tópicos que foram falados, IP, anualidade, esse prédio nosso que está, né, no estado que está, e mais algumas coisas que podemos vir a debater, como a questão de inadimplência. E é por aí que eu acho que o barco tem que andar, as questões, as dificuldades que os advogados encontram aqui, porque aqui nós tivemos, eu falei que nós estamos terminando, só a questão, a mudança de entrância. Eu pergunto ao colega advogado o que mudou. O que mudou para você, colega advogado? O que o colega advogado está sentindo de diferença na tal elevação de entrância? Nada. As coisas, as dificuldades para mim, no meu ponto de vista, continuam a mesma coisa. Não adianta fazer festa e alarde e a nossa realidade não ser a que nós gostaríamos. Obrigado. Então tá, valeu, Raul. Tranquilo. Grande abraço, muito obrigado aqui, né, por ter entrado em contato com a gente, ter recepcionado a gente aqui do Em Pauta Bagé. Sucesso aí em todo o trabalho. Obrigado. Lá temos um papo aqui com o advogado Raul Feijó, conversando conosco, né, colocando, explanando algumas situações referentes a questionamentos que ele faz em relação
a gestão, não apenas em nível local, mas também em nível estadual, da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual a gente reitera, deixa também o espaço à disposição para se manifestar, para colocar sua posição a respeito do que foi colocado aqui também pelo Raul durante essa entrevista aqui no Em Pauta Bagé Entrevista.